Bem-vindos novamente, meus amigos, ao canal Cosmos Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as galáxias mais distantes para trazer até você informação de qualidade e fidedigna. Hoje vamos analisar uma história em quadrinhos, uma HQ, e entre os seus protagonistas nós temos pessoas que são mulheres empoderadas, homens negros, japoneses, homens trans e entre outras coisas. Isso em uma época em que essas minorias não tinham nenhuma, ou praticamente era desprezível a protagonização na mídia. Agora, seria isso vanguardismo ou lacração? Então, venha junto comigo, vamos descobrir juntos o segredo por trás de Camelot 3000. Cosmos Cultura Nerd. Camelot 3000 é uma história em quadrinhos editada em 12 edições que foi publicada pela DC Comics entre 82 e 85. A série tem uma abordagem única que mistura a lenda do Rei Arthur, uma história medieval de fantasia, com elementos de ficção científica. Um pouquinho lá Star Wars, mas bem leve. A trama, como o nome a gente pode deduzir, se passa no futuro distante, no ano de 3000, onde o grande e lendário Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda retornam à Terra em um momento de crise. Ele passam a enfrentar uma ameaça alienígena que se invadindo a Terra. Essa série ela combina elementos da lenda arturiana, que tradicionalmente é associada à fantasia medieval, meio a la Tolkien, com elementos de ficção científica, meio Star Wars, alguma coisa assim. Essa fusão, essa mistura de gêneros não era uma coisa muito comum na mídia, na época, né? E permitia uma abordagem única da lenda do Rei Arthur e de seus cavaleiros. Os personagens tradicionais da lenda, o Rei Arthur, o Mago Merlin, os Cavaleiros da Tábua Redonda, como Sir Lancelot, Rainha Guinevere, Sir Tristan, Sir Percival, entre outros, eles são transportados, são reinventados para um ambiente futurista. E isso não é apenas trazê-los de volta à vida em corpos diferentes, mas também adaptar suas personalidades e os arcos de personagens para refletir os desafios, os dilemas do mundo moderno, ou até mais moderno, já que a história se passa praticamente daqui a um milênio. Camelot 3000 ele apresentou uma abordagem mais adulta, mais séria da lenda arturiana do que estávamos mais acostumados na época, uma coisa mais pueril, mais infantil. E essa abordagem que eles tiveram posicionou lidar com temas como política, guerra, moralidade, sexualidade e entre uma infinidade de temas. E uma abordagem muito mais complexa que as versões anteriores da lenda do Rei Arthur. A história Camelot 3000 ela desafia as convenções de alguém imaginar os mitos arturianos em um ambiente futurista. E essa redefinição ela permite que os temas e simbolismos sejam explorados de uma maneira nova e inesperada, mantendo assim a relevância e o apelo para o público contemporâneo, atualizando a história, os elementos da lenda num ambiente de ficção científica. E assim a história ela abre novas possibilidades de interpretação e significado, destacando a natureza do atemporal e universal das lendas arturianas e dos seus cavaleiros. Na história, o Rei Arthur ela pode ser interpretado como um tipo de figura messiânica, um salvador, uma figura carismática. Ele é ressuscitado do passado, trazido de volta do passado, e assim ele acaba liderando seus cavaleiros para enfrentar uma crise global no futuro, que coloca em risco a sobrevivência não só da Grã-Bretanha, mas de todo o planeta. E assim ele é visto como um líder forte, nobre, corajoso, virtuoso, cuja chegada era com muito tempo aguardada com expectativa, por aqueles que estavam cientes
da lenda e do seu potencial. Fora isso, a própria ideia de Camelot como um ideal de justiça e harmonia pode ser vista como uma representação do messianismo, onde Arthur ele é percebido como líder e trará ordem e equidade, igualdade ao mundo. O conceito de ressurreição que está em torno de Arthur é justamente com a missão de restaurar e proteger o povo, e com temas de muitas narrativas messiânicas ao longo da história. E assim temos mais uma lenda, mais um elemento messiânico em uma obra da cultura pop. E assim como muitos cristãos aguardam a vinda de Cristo, a ser sua segunda vinda, que no momento que ele retornará para restaurar a ordem e julgar os vivos e os mortos, restabelecer o reino de Deus na Terra, os personagens de Camelot 3000 esperavam a ressurreição do rei Arthur como o retorno de seu amado e grande líder para enfrentar os desafios do futuro. Essas semelhanças entre a lenda do rei Arthur e os elementos messiânicos é um tema comum na mitologia e nas narrativas religiosas. Nós temos aí infinitos exemplos: Superman, Ultraman e, perdendo de vista, temas messiânicos, de um salvador, um líder que retorna em um momento crucial para a redenção ou renovar. E esses mitos e crenças, elas fornecem um conforto e esperança para aqueles que enfrentam dificuldades e incerteza, passam a oferecer a eles uma promessa de um futuro melhor, mais justo, trazer assim um alento, um conforto ao coração, às dificuldades que essas pessoas porventura passam. A diversidade dos cavaleiros em Camelot 3000 é um aspecto muito significativo da obra, pois ela reflete uma abordagem inclusiva e contemporânea à narrativa do rei Arthur. O Cavaleiro Negro, que é a reencarnação de Ser Kay como um homem negro, destaca a importância e a diversidade narrativa. A presença dele desafia os estereótipos históricos de que os personagens negros a papéis secundários ou estereotipados, que era muito comum na época em que a história foi escrita. Personagens negros eram muito frequentemente relegados como coadjuvantes para papéis sem importância, mas aqui Ser Kay, em sua reencarnação como um homem negro, passa a ter uma relevância, um papel crucial para a trama. Também temos o papel de Sir Galahad como um japonês, no momento de uma crise existencial, que ele estava prestes a comer seppuku, o suicídio ritual japonês. Assim, as tradições e as culturas na perspectiva de Camelot 3000 são exaltadas, são levantadas na narrativa, mostrando que vai uma diversidade muito grande. Isso cria uma mistura muito interessante, onde a lenda arturiana e a cultura japonesa se misturam uma perspectiva única da história dos personagens. E também temos a inclusão de Ser Percival como um não-humano, um ser que foi geneticamente modificado, uma coisa além da humanidade. A sua inclusão, a sua história de personagem destaca temas como a evolução da humanidade, a ética na genética, a modificação humana. A história reflete, a interação quando reflete com os outros personagens, reflete uma reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo com avanços tecnológicos e mudanças sociais e constante mudança. Outro personagem que merece grande destaque é a rainha Guinevere, que aqui ela geralmente ela é retratada
como uma rainha de beleza incomparável, uma presença de inspiração para os cavaleiros e para toda a corte arturiana. Mas aqui em Camelot 3000, ela reencarna como uma oficial militar de alta patente, a comandante John Acton. E a sua reencarnação nesse papel permite a ela que ela reivindique o papel mais ativo e influente na história, e contém da maneira sua dignidade e sua graça. E também destaca a igualdade de gênero, e a sua presença como uma oficial militar desafia estereótipos de gênero e demonstra a capacidade das mulheres em inspirar contextos históricos que geralmente são dominados por homens. Agora, o mais polêmico de todos: ser cristão. Ser cristão é reencarnado no corpo de uma mulher no momento em que ela estava no altar fazendo seu juramento de bodas, estava se casando. Essa reviravolta na história permite adicionar uma camada extra ainda de complexidade e intriga ao trazer um personagem, caso seja cristão, explorando temas como identidade de gênero, aceitação, desafia as expectativas e as normas sociais da época. Não só da época das lendas arturianas, mas da época em que isso foi escrita, os anos 80, época em que esses temas eram muito mais polêmicos que hoje. Isso leva o cristão a afrontar sua própria identidade, como é percebido, e leva ele a questionar e enfrentar e tentar entender e, por fim, até mesmo aceitar a sua nova forma. A sua jornada em aceitação, não apenas de forma física, mas também abraçar a identidade de gênero de maneira que ainda seja autêntica a ele. Ao lidar com sua transformação e reações dos outros cavaleiros ao seu redor, eles buscam encontrar uma maneira de ver a sua verdadeira identidade e de forma genuína, sem comprometer quem ele é no fundo. A inclusão do ser cristão, um personagem transgênero na história, oferece a oportunidade de repressão e visibilidade para pessoas trans na mídia. E isso pode aumentar a conscientização sobre as questões enfrentadas por essas pessoas, por essa comunidade, e promover a aceitação e a compreensão à diversidade de gênero. Essa transformação de ser cristão de uma mulher, o que o força a explorar e confrontar sua própria identidade de gênero, levanta questões sobre como o cristão se identifica, como ele se vê em sua relação ao gênero. E se nós lembrarmos aí na época que tudo isso foi feito, na década de 80, as discussões sobre identidade de gênero e diversidade ainda eram muito insuficientes na época e na sociedade em geral. A representação de trans desafia todas essas noções tradicionais de gênero e destacando a fluidez e o desafio às noções tradicionais de gênero. A inclusão do ser cristão como um personagem transgênero em uma história de quadrinhos mainstream provocou uma visibilidade sem precedentes para a comunidade transgênero, o que teria sido especialmente significativo em uma época em que as representações positivas e autênticas de pessoas trans eram muito escassas na mídia. A obra aborda questões de identidade de gênero, diversidade étnica e cultural, até mesmo a identidade humana versus alienígena. Personagens como o cristão criado como mulher, ser Percival um não humano, desafiam as noções tradicionais de identidade e pertencimento, explorando assim a fluidez e a complexidade de identidades humanas. Camelot 3000 é uma obra que dá protagonismo para negros, mulheres transexuais, resumindo, minorias. Na década de 80, a representação dessas diversidade, dessas minorias, era muito menos comum do que é hoje.
E diante do contexto de uma gama diversificada de personagens, Câmara 3000 destaca ainda mais uma escolha e ousadia por trazer esses temas à tona. E se considerarmos que a obra começou a ser publicada em 82, é notável que os autores tenham optado por representar personagens femininos, personagens trans e outros grupos minoritários que normalmente estavam subrepresentados ou estereotipados na cultura popular, mas não nessa história, representados de maneira séria e digna. Portanto, a decisão dos autores de Câmara 3000 de incluir essa diversidade na história pode ter sido ainda mais preeminente e revolucionária em um período que a diversidade não era amplamente valorizada ou reconhecida pela mídia. Isso representa uma visão vanguardista para a obra, uma obra narrativa pioneira em termos de inclusão e representatividade. Agora, Câmara 3000 tem aí uns 42 anos de idade já. E como ela seria se ela fosse feita hoje? Como seria a sua representação? Bom, dado que hoje a maior conscientização e valorização da diversidade é muito provável que muitas pessoas elogiassem a obra pela inclusão de personagens diversos em Câmara 3000. A representação de negros, orientais e outros grupos minoritários deve ser vista como uma narrativa louvável para uma história mais inclusiva e representativa da sociedade atual. Ora, por outro lado, sempre tem aqueles que não enxergam que essas pessoas, essas minorias, também têm direito a uma representatividade na mídia. E rotulam qualquer representatividade como uma lacração, como se tais membros, tais classes não tivessem direito. Então, sim, teriam pessoas que iriam achar que isso era uma forçação de barra, que tais personagens estavam lá incluídos só para causar polêmica. E essas críticas vêm de pessoas que não valorizam a diversidade na mídia ou que acreditam que a inclusão de personagens diversos é feita à custa da qualidade acima da narrativa. Bom, vamos analisar um pouco os fatos. Como disse, Câmara 3000 tem 42 anos. Uma vida. Ela recebeu uma indicação ao prêmio Jack Kirby Award em 85 como melhor série. E ela só não ganhou por um único motivo. Ela concorreu com uma outra obra também muito importante, que é Crise nas Infinitas Terras, que logo ganhou um vídeo aqui no canal, gente. E assim, se ela só ganhou por uma outra obra que também é tão ou mais importante que Câmara 3000, revela a qualidade da história. E Câmara 3000 até hoje era contada como uma excelente história. Então, deixo a vocês a escolha, se é lacração ou se não é. Mas temas como transexualidade, lesbianismo, adultério, autismo, estão presos na história. Essas coisas não fazem parte do mundo? Fica aí o questionamento. E assim, meus amigos, eu vou ficando por aqui e peço a vocês, se gostou desse vídeo, lembre-se dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Isso é importante, muito importante para o canal em sua questão de relevância ao algoritmo do YouTube. Esse aqui é um canal pequeno, poucos membros, então me ajude fazendo os 3 C. Curte, comenta e compartilhe. E também me sigam todas as terças às 8 horas da noite nas lives do canal Star Geek Nerd Wars, onde eu junto de alguns amigos em uma live de 1h30 discutimos algum tema relevante da cultura nerd. E assim, meus amigos, até a próxima semana em outro vídeo e vida longa e próspera, cosmonautas!